Análise: Nanatsu no Taizai. Tenku no Toravarebito, nome traduzido: Os Sete Pecados Capitais. Prisioneiros do Céu. Já aviso que não pouparei spoilers nessa análise, então caso ainda não tenha assistido, pare. Vai lá assistir, vale a pena. Após a segunda temporada de Nanatsu no Taizai, Imashimi no Fukatsu, o ano de 2018 foi agraciado com um belíssimo filme que continua a saga de Meliodas e os Pecados Capitais. Dessa vez os vemos em uma aventura que enviam-nos aos céus, onde tentam impedir uma grande ameaça que está por vir. Sinopse do filme: os Sete Pecados Capitais viajam para uma terra remota em busca do ingrediente conhecido como peixe celestial. Meliodas e o porquinho Ravika acabam no Palácio dos Céus, que existe acima das nuvens, e é habitado por seres alados. Após a sua chegada, Meliodas é confundido com um menino que cometeu um crime e acaba sendo preso. Enquanto isso, os moradores estão preparando uma cerimônia de defesa contra uma besta feroz que se desperta uma vez a cada 3.000 anos. No entanto, os Seis Cavaleiros Negros, um exército do clã demoníaco, remove o selo da besta para ameaçar a vida dos moradores do palácio. Meliodas e seus aliados enfrentarão esses cavaleiros em um campo de batalha. Contexto do filme: essa nova aventura nos apresenta um reino que está nos céus, um palácio que serve de casa aos celestiais, uma raça descendente do clã das deusas. Logo no começo, Meliodas, junto de Havok, entra em um lago, uma espécie de portal, que liga a superfície a esse reino. Porém, ao mesmo tempo, o príncipe do reino celestial vem parar na superfície. Por uma coincidência, os dois são muito parecidos, e acabam trocando de lugar. Sorada, príncipe do reino celestial. Não apenas Sorada é parecido com Meliodas, mas sua noiva, Erlate, lembra bastante Elizabeth. Por ser um celestial, Sorada possui um par de asas. Isso faz com que os Sete Pecados Capitais reconheçam que ele não é Meliodas. Porém, no reino celestial, Meliodas se vê preso, pois acreditam que ele seja Sorada, que foi à superfície, algo proibido por esse povo, e arrancou suas asas. E é no reino celestial que toda a trama se passa, com Meliodas descobrindo uma nova ameaça, os Seis Cavaleiros Negros, que tentam reviver um monstro muito poderoso que pode destruir aquele reino, Kof Tarrasque. Após a grande evolução em questão de força dos personagens na última temporada, parecia-me impossível considerar nesse momento qualquer ameaça suficientemente imponente a Meliodas e Escanor. De longe, os 10 Mandamentos foram os inimigos mais fortes já apresentados até então, e em seu ápice não foram capazes de segurar todo o potencial dos dois membros dos Sete Pecados Capitais. Durante toda a sequência, é dito que os Seis Cavaleiros Negros são muito poderosos, só perdendo em nível de poder para os 10 Mandamentos, e pensar que Hendrickson parecia tão amedrontador na primeira temporada. Berlion, um dos Seis Cavaleiros Negros. De fato, ao vê-los em ação, eles não parecem ser tão fortes quanto esperado, com exceção de Berlion, o principal. Berlion é capaz de lutar de frente com Meliodas, quando esse não utiliza seu modo demoníaco. Porém, em questão de ameaça, senti falta daquela sensação de e agora? A todo momento algo ocorre para que Meliodas, ou algum outro personagem esteja numa enrascada. Mas em nenhum momento vemos todos os Sete Pecados com problemas ao mesmo tempo. E é nessas horas que sempre nos perguntamos: ok, Meliodas tem um probleminha aí, mas do que importa? Temos o Escanor. Não considero isso um problema de fato, mas acredito que poderiam ter explorado melhor outros tipos de ameaça, que não sejam puramente poder, já que é dito que eles não são tão fortes quanto os 10 Mandamentos, e no fim foi fichinha para Meliodas e sua equipe vencerem esse desafio. Após reviverem o boss final, esse cai com apenas alguns minutos de tela, e sem muito desafio para os Sete Pecados Capitais. Ele e os Seis Cavaleiros Negros não foram tão ameaçadores para o reino celestial, quem dirá para a superfície. Me parece que tudo isso foi um passeio para Meliodas, que ao ativar seu poder ainda demonstra um riso sarcástico. Escanor lutando contra o Cavaleiro Negro Derocho.
Escanor, quando se vê frente a um dos cavaleiros, consegue segurar todos os golpes do mesmo facilmente. Mas era o esperado afinal. O pior, Porcoinho, ávico lutando contra esse mesmo cavaleiro, e se saindo bem, afinal não chegou nem a sofrer um dano significativo. Mas é claro que isso não torna o filme menos divertido. Ver Escanor falando suas frases épicas contra um inimigo considerado forte sempre é empolgante. Os combates não são tão bem trabalhados como aconteceu na segunda temporada, nem chegam a ter momentos tão marcantes, com exceção de um gritinho do Ban ao estilo Bruce Lee após desferir uma sequência de golpes em um inimigo. Cenários. Uma das coisas que mais valorizo em animes são seus gráficos. Sim, é isso mesmo que você leu. Há uma certa onda na internet que critica aqueles que gostam de animes ou jogos com bons gráficos, dizendo que a única questão importante é a história. É claro que a história é fundamental para se ter uma boa obra, e apenas gráficos não sustentam nada, talvez hentai. Mas no ano de 2019 um anime que não tenha um mínimo de cuidado aos detalhes pode acabar caindo no conceito dos otakus. Hoje se faz necessário ter cuidado com o que é apresentado na tela, na sua qualidade em traços e cores. Nanatsu no Taizai Tenku no Toravarébito, porém, a qualidade é boa. Um dos cenários do filme. Em certos momentos senti falta de alguns efeitos e cuidados nos detalhes. Cenas onde objetos possuem sombras, porém os personagens animados não. Os personagens estando mais destacados que o cenário, algo que hoje considero um pecado em se tratando de gráficos, é algo comum nesse filme. Porém isso não se torna de forma alguma um empecilho para apreciarmos a beleza dos cenários que esse reino possui. Veredito: Nanatsu no Taizai Tenku no Toravarébito ou Os Sete Pecados Capitais. Prisioneiros do Céu, para quem viu dublado, é um filme divertido, que nos leva de volta àquele mundo que tanto adoramos de Nanatsu no Taizai, num lugar que até então não havia sido explorado. Há algumas falhas como a dos detalhes nos gráficos, como citado anteriormente, ou os personagens celestiais acreditarem que a superfície é tomada por demônios, algo que na minha visão é bem incrédulo, afinal eles estão há 3.000 anos extintos, e em todo esse tempo nenhum celestial soube nada sobre a superfície. Fazem com que o filme não seja tão excelente quanto o esperado. A trama não é das mais fortes, todavia é uma trama atraente para quem já é propenso a curtir o anime, e as mitadas dos personagens. É uma boa pedida para um momento que você está livre, se tiver interesse em acompanhar o anime nas próximas temporadas, estando disponível legendado e dublado na Netflix.